Eu me lembrei, assim, um dos elementos, primeiro a questão da alteridade, né, que eu acho que essa questão que nós colocamos de empatia, alteridade, enfim, como é que isso vai chegar a este ponto, né? Estou só colocando algumas questões que me ocorreram aqui. Por exemplo, um dos elementos que nós sabemos que influenciam na hermenêutica é a finitude. Essa consciência da finitude, né? Então aí eu puxo até um pouquinho do Heidegger aí. Então veja bem, assim, eu fico pensando, né? Não acho assim, me lembrei um pouco também do Blade Runner, né? O Blade Runner é um filme, agora tem até uma extensão aí, um novo filme. O melhor, o primeiro, o mais antigo é melhor. Eu vi há pouco. É melhor, eu também acho. Eu também. O segundo eu vi. Mas tem aquele elemento do desconhecimento da programação, né? Que aquela replicante teria tempo de vida. Isso é um negócio interessante. Isso mostra bem toda uma perspectiva de hermenêutica, de tudo, de interpretação, de planos, de uma série de coisas. Só decisões formais que não passem por elementos assim de humanos, dialógicos, de alternativas que têm surgido também. Será que não isso no futuro? Será que isso é uma solução? Eu só estou colocando aqui filosoficamente a questão. Será que não são soluções assim de caráter extremamente formais que vão também... Obviamente que isso aí, eu não estou nem discutindo a vantagem que isso tem no sentido de sistema judiciário, de fluxo de decisão, né? Mas também no aspecto mais além, assim, humano, em termos de recomposição de tecidos sociais, digamos, rompidos pela ilicitude, pelo crime. Não sei, o que tu pensas em relação a isso, nessa questão das soluções dialogais, né, dialógicas, com a questão também apenas do sistema te oferecer decisões formais, né? Eu concordo plenamente com a ideia da alteridade. E teve uma palestra do Greco, que é na área criminal, e o Luiz Greco fez uma palestra sobre esse aspecto e comentou justamente o aspecto da alteridade, né? A possibilidade de você ser julgado por alguém que não é teu semelhante, que não está nas mesmas sandálias daquele que está sendo julgado. E, portanto, o elemento humano aqui, principalmente na parte penal, ela é fundamental, mas na parte tributária também. Eu creio que esse é um grande dilema. É um grande dilema. O que a Sunstein, ele escreveu um texto justamente defendendo o ponto de vista ao contrário. O que a Sunstein, ele pegou um caso, que era o caso do julgamento, se não me engano, de atribuição de fiança nos Estados Unidos conforme o risco de cometimento posterior de crime, de reincidência, e ele verificou alguns estudos nos Estados Unidos que diziam que essas decisões que eram tomadas por juízes humanos possuíam uma elevada carga de subjetividade e, em alguns casos, de injustiça derivada de preconceitos, de vieses. E esses vieses se relatavam em situações em que as pessoas, em função da cor ou assim por diante, tinham resultados distintos por alguma razão. E que o software, a máquina, ela permitiria resultados mais objetivos sem considerar a pessoa. E escreveu um artigo sobre isso. Então é um tema muito em aberto. Nós temos duas posições muito fortes, uma de cada lado. O que eu creio é que nós vamos ter que nos preocupar com o programa, né? Eu acho que a arquitetura do programa é uma coisa, o estabelecimento e o preenchimento dos valores é outra, dos dados que ali estarão, e a possibilidade de revisão. Mas, voltando ao tema do Leandro, o que essa bagagem teórica anterior nos permite concluir? Primeiro, que a possibilidade de ter uma inteligência artificial em sentido próprio, que tome decisões
e que possa significar um dano à existência humana, impõe uma responsabilidade na construção desse sistema. E aí a União Europeia passou uma resolução recente que diz que todos os estudos de inteligência artificial na Europa devem ser conduzidos pelo princípio humanocêntrico. Todos os estudos de inteligência artificial devem ser para o ser humano, devem ser para o proveito do indivíduo. E a qualquer momento, qualquer processo, qualquer procedimento, qualquer máquina pode ser suspensa, parada, desligada, né? Pode ser suspensa por ação humana. Deve prever um mecanismo de que, a qualquer momento, os indivíduos se sentindo ameaçados ou desconhecedores do que está sendo realizado, possam, a qualquer momento, desligar, porque aqui, apesar de existir a possibilidade teórica de surgimento de um agente moral artificial autêntico, esse risco de nós não sabermos qual é a forma de lidarem com a responsabilidade, ele faz com que nós tenhamos que assumir um princípio que é o princípio da inteligência artificial como uma inteligência a serviço do humano, em defesa do humano e com supervisão humana a qualquer momento. Isso tem uma consequência no processo. Uma das formas de construção de raciocínios, eu escutei muito bem o professor Marcos Boeira, e ele estabeleceu os raciocínios, né? Ele estabeleceu a argumentação dedutiva, eu tenho um conjunto de premissas, o termo médio, né? E eu tenho um acarretamento da conclusão. Se eu tiver determinadas premissas, alguns termos médios, eu tenho o que a gente chama um fecho epistemológico, que eu acarreto determinadas conclusões. Esse modelo ele é amplamente rastreável. Eu consigo criar um raciocínio em que eu vejo a premissa, o termo médio, e eu consigo controlar a conclusão. Esse modelo, do ponto de vista da tecnologia ou da técnica, é estruturado sob a forma de árvores de decisão. Eu tenho uma posição, digo, olha, irei assistir determinada palestra, sim ou não. Se irei assistir, irei tomar notas, sim ou não. Irei revisar a matéria, sim ou não. Irei repisar conforme outro professor, irei ler Villei e depois Finis. Então, eu consigo chegar a alguns resultados e, a partir daquele modelo de raciocínio, introdução, desenvolvimento e conclusões, eu consigo chegar a algumas posições. Esse é o princípio da motivação da sentença. Existe um outro modelo de construção de resultados na elaboração de raciocínios, que é pelo uso de chamadas redes neurais, que é um método de inteligência que não é simbólica, como a anterior, mas é chamada de conectivista. E ela representa, ou ela toma como semelhança a estrutura dos neurônios, por isso redes neurais. E ela é muito rápida, ela consegue ter resultados muito rápidos. As árvores de decisão, elas permitem o controle, mas elas são muito lentas e pesadas computacionalmente. As redes neurais, elas simulam o cérebro humano e conseguem resultados mais rápidos, mas elas têm algumas dificuldades. Elas possuem camadas, e uma dessas camadas é uma camada oculta, que nós não conseguimos determinar como se chega a um resultado. Este tipo de raciocínio, ele pode afrontar diretamente o raciocínio judicial. E aí veio uma resolução do CNJ que é muito interessante, que é a resolução 271 de 2020, de 4 de dezembro de 2020. É a portaria 271, desculpa, é a portaria 271 de 4 de dezembro de 2020, e ela trata, tem a resolução e tem a portaria. E ela trata essa portaria, ela trata da questão do uso de inteligência artificial no judiciário. E ela diz o seguinte, olha, vejam só o artigo 12.
Os modelos de inteligência artificial utilizados para auxiliar a atuação no Poder Judiciário na apresentação de análises de sugestões e de conteúdo devem adotar medidas que possibilitem o rastreamento e a auditoria das predições realizadas no fluxo de sua aplicação. Essa frase aqui foi muito bem construída e ela, primeiro, exclui decisões autônomas e artificiais. Exclui que a ação seja própria e não como auxílio ao decisor ou ao juiz, ou ao julgador. E terceiro, impõe a necessidade de rastrearmos, de sindicalizarmos como que aquela decisão foi tomada. Eu tenho que conhecer o código, eu tenho que ler o código e saber a arquitetura dele, a estrutura dele, como ele é preenchido e como ele chega à decisão. Então, talvez esse artigo seja um dos mais importantes hoje nesse novo limiar desse momento de decisão.